É uma espada fragmentada de nível divino. Mas foi desprezada pelas pessoas e jogada no lixo. Mas eu fiz um contrato com ela para torná-la meu único artefato espiritual divino. Todos que viram riram de mim, me chamando de idiota que coleta lixo. Mal sabem eles que, quando eu o vi pela primeira vez, percebi que era uma espada que nunca se apagaria. Uma espada demoníaca de 1000 lâminas que se regenera infinitamente. Apenas porque, neste mundo onde desastres e monstros caem do céu, eu despertei um sistema divino que transforma lixo em tesouro. Qualquer lixo que estiver em minhas mãos pode se transformar em um tesouro espiritual incomparável. E ainda mais surpreendente para eles é que eu não sou apenas o único gênio com poder espiritual vermelho pleno, mas também sou o imperador espiritual que domina tanto armas quanto bestas no reino dragão Z. No entanto, neste momento, estou sentado na última fila da sala de aulas e, um pouco confuso, esfreguei o rosto e soltei um suspiro pesado. Integrando as memórias anteriores, eu finalmente tenho certeza de que realmente atravessei. Através das memórias, soube que minha vida anterior era de um órfão. Para ir à escola, dependia de coletar lixo para vender e de ajuda da escola. Depois de entender tudo isso, fiquei sem palavras. De um pobre coitado para outro pobre coitado. Eu realmente sou a porra de um corpo sagrado da pobreza inata. Minha vida anterior foi a de um pobre coitado que trabalhava como um burro de carga. Já que atravessei, ainda sou um B do céu. De repente, uma voz soou na minha cabeça. Uma série de sons suaves e melodiosos. Sistema de lixo de nível divino sendo vinculado. Opa! Falha na vinculação. Ao ouvir isso, minhas pupilas se contraíram. Que porra de jogada é essa? Então, um sinal sonoro soou novamente na minha cabeça. Hospedeiro. Apenas uma brincadeira. Vinculação do sistema de nível divino bem-sucedida. Sob meus cabelos bagunçados, meu rosto bonito. Os lábios se curvaram em um sorriso. Pequeno, você finalmente chegou. Em seguida, uma tela de projeção holográfica apareceu diante de mim. O pacote de boas-vindas está sendo distribuído, por favor, verifique, anfitrião. Parabéns, anfitrião, você ganhou a pedra de fortalecimento de artefato espiritual, pedra de evolução de besta espiritual, pedra de anel espiritual de bilhões de anos. Pedra de fortalecimento de artefato espiritual, pode fortalecer qualquer artefato espiritual descartado, e explorar o potencial para liberar o poder Z do artefato espiritual. Pedra de evolução de besta espiritual, pode evoluir qualquer besta espiritual de baixo nível, aumentar a rota de evolução da besta espiritual e explorar o potencial infinito da besta espiritual oculto sangue. Pedra de anel espiritual de bilhões de anos, pode aumentar. Qualquer anel espiritual pode ter sua duração aumentada para bilhões de anos. Quando vi as palavras bilhões de anos, meus olhos ficaram arregalados. Isso é simplesmente absurdo. O pequeno Sam ao lado não tem um anel espiritual tão aterrorizante. Nesse momento, uma mão delicada apareceu. Na mesa, D interrompeu meu pensamento. Essa pessoa é minha professora, Ning Yinshui. Shen Fan, você não vai entregar a moeda espiritual? Você não quer participar do exame de mestre espiritual G? Ao ver isso, respirei fundo, levantei-me e disse: Professor, olhe para esta minha aparência de pobre e maltrapilho. Você acha que existe uma maneira de eu não pagar a alma e ainda assim participar do exame de mestre espiritual G? Ao ouvir isso, toda a turma explodiu em risadas. Professor, o Shen Fan só consegue comer pegando sobras. Onde ele teria dinheiro para pagar as moedas de alma? Em seguida, Ning Yinshui franziu a testa e disse: Shen Fan, não se entregue ao desespero. Tornar-se um mestre espiritual é o seu único caminho. Eu sei que 300 moedas de alma são difíceis para você. O professor pode conseguir 200 moedas de alma para você. As 100 moedas de alma restantes você terá que se virar. Embora eu saiba que Ning Yinshui é muito boa comigo, mas o salário do professor não é alto, só 200 moedas de alma por mês. Com o sistema, eu também não quero incomodar o professor. Então, comecei a falar. Obrigado pela boa intenção, professor. Eu vou participar do grande exame dos mestres espirituais. Vou me virar para conseguir as moedas espirituais. Depois de dizer isso, saí diretamente da sala de aula. Ao ver isso, Ning Yinshui se virou e perguntou: Shen Fan, aonde você vai? Eu parei na porta da sala de aula, sorri e disse: Aonde mais eu poderia ir? Claro que é para catar lixo. Depois, saí do campus e cheguei à cidade de Linjian, o lixão abandonado da Z University. Ao redor do lixão, há várias lojas que treinam artefatos espirituais. Abrir lojas de forjamento de artefatos espirituais perto do lixão, para facilitar a descarte de artefatos espirituais inúteis. Assim que cheguei à entrada do lixão, ouvi um grito desesperado e lamentoso. Já era. Agora acabou tudo. Ah! Aquela voz lamentosa, quem não souber, pode pensar que a esposa fugiu com outro.
Ao ver isso, eu fui até lá e perguntei. Wang, o gerente, por que você está chorando com um monte de sucata? O rosto redondo do gerente Wang fez os olhos se apertarem em uma fenda, enquanto as lágrimas escorriam. Ao abrir os olhos e me ver, ele chorou ainda mais triste. Em seguida, continuei a perguntar. Você poderia falar? Por que veio correndo até a minha porta para chorar? Se vai chorar no meu funeral, pelo menos use uma faixa de luto. Então, o gerente Wang jogou um monte de sucata na minha frente e disse. Chefe Shen do lixão, eu estou acabado. Eu estraguei o ferro espiritual de alta qualidade do seu convidado. Esta manhã, o convidado chegou e eu perdi todos os meus bens. Minha esposa e filhos foram embora com outra pessoa. Eu estou acabado. Ao ouvir isso, eu analisei seriamente. Sim, você realmente está acabado. Nesse momento, o gerente Wang chorou ainda mais triste. Então ele se levantou e pegou aquele pacote de sucata e jogou com força no chão, dizendo: tudo isso foi causado por essa pilha de sucata. Oh, eu estava pensando em encontrar um artefato espiritual descartado, mas não esperava que o bom Wang trouxesse diretamente até a minha porta. Então olhei para ele e perguntei: você realmente não quer mais? O Wang, com a voz embargada, respondeu: que utilidade eu teria para essa pilha de sucata? Eu contei seriamente até 3 e disse ao Wang: olha, aqui a regra é que se o lixo cair no chão por 3 segundos, ele é meu. O Wang disse, desanimado: leve, leve. Eu já estou acabado. Para que eu quero sucata? Senhor Shen, não nos veremos mais. E então ele saiu chorando. Eu olhei para o Wang enquanto ele se afastava, solitário. Suspirei, impotente, ao ver sua silhueta. Depois, peguei o pacote do chão e coloquei na mesa velha ao lado. Ao abrir, encontrei uma pilha de fragmentos. Pela empunhadura intacta, pude deduzir que era uma faca. Infelizmente, toda a lâmina estava quebrada em 1000 pedaços. Esse nível de cristal de reforço de alma lixo ainda pode ser salvo? O sistema detectou a taxa de reforço do alvo lixo. Após alguns segundos, a detecção foi bem-sucedida. O alvo tinha a forma original de uma espada, feita de ferro de alma refinada de alta qualidade. A lâmina se quebrou em 1000 pedaços. A possibilidade de reforço do alvo é 100%. Após o reforço, a qualidade do artefato espiritual pode alcançar o nível imperial. Ao ouvir artefato espiritual imperial, meus olhos se arregalaram. É importante saber que os níveis dos artefatos espirituais são divididos em nível amarelo, nível misterioso, nível terrestre, nível celestial, nível imperial, nível respeitável, nível sagrado, nível do imperador. A qualidade desta espada alcançou o aterrorizante nível imperial. Ao mesmo tempo, o painel de atributos apareceu automaticamente com o reforço da espada lixo. Nome da espada: nenhum. Grau da lâmina: grau imperial superior. Material: ferro de alma refinada de alta qualidade. Pode ser reforçado. O artefato espiritual vem com a habilidade espiritual: nunca se apagar. Restauração infinita em andamento. Ao ver isso, minha respiração ficou um pouco ofegante. Só as 8 palavras restauração infinita que nunca se apaga já são suficientes para fazer essa espada ser chamada de artefato divino. Desde que se use a pedra de fortalecimento do artefato espiritual, isso pode ser realizado. Então, sem hesitar, mordi meu dedo e deixei uma gota de sangue cair no cabo da espada quebrada. Completei o contrato do artefato espiritual com o conhecimento que aprendi nos livros. De repente, um aviso soou na minha mente. Sistema detectado. Contrato do artefato espiritual do hospedeiro bem-sucedido. Modo de contrato com a besta espiritual ativado. Por favor, hospedeiro, complete o contrato com a besta espiritual o mais rápido possível. Eu imediatamente arregalei os olhos e disse: não é verdade que cada pessoa só pode fazer um contrato com um tipo? Eu fiz um contrato com um artefato espiritual e ainda posso fazer um contrato com uma besta espiritual? O número de contratos humanos não é limitado, mas depende do nível de poder espiritual. Normalmente, o poder espiritual humano só pode fazer um contrato com um tipo. Então eu apontei para a ponta do meu nariz e murmurei: então eu sou um humano anormal? O sistema retrucou com sarcasmo: que pessoa normal atravessaria para outro mundo? De repente, uma risada incrédula soou ao meu lado. O que eu acabei de ver? O rei do lixo realmente fez um contrato com um monte de lixo. Eu me virei e era o monitor Shu. Youvei e seu pretendente Li Youlu. Em seguida, Shu Youvei olhou para mim e veio rapidamente na minha direção. Ela viu o ferro velho na mesa e disse: Shen Fan, você me decepcionou muito. Eu já conversei com a professora Ning. Ela oferece 200 moedas de alma, eu ofereço 100. Moedas de alma ajudam você a comprar artefatos ou bestas espirituais. Não pensei que você fosse tão autodestrutivo. Você realmente fez um contrato com esse monte de ferro velho. Pudesse dizer que Shu Youvei é muito boa comigo. Na memória do original, ela me trouxe comida muitas vezes. Li Youlu perseguiu Shu Youvei por anos,
mas nunca chegou a segurar sua mão. Ela me desprezou ainda mais, cheia de ódio por eu ser uma pessoa tão inútil. Lixo é lixo. Deveria ficar vivendo no monte de lixo. Querer se tornar um mestre espiritual é simplesmente sonhar acordado. Shu Youvei virou-se e disse a Liu Lu com desprezo. Não seja tão exagerada nas suas palavras. Você realmente precisa ser tão cruel? Então ela se virou para mim e disse. Shen Fan, eu realmente não esperava que você se deixasse levar assim. Eu é que te julguei mal. Depois de dizer isso, ela se virou e foi embora, desapontada. Observando Shu Youvei se afastar desapontada, eu me levantei lentamente e pensei. Pode ficar tranquila, eu, Shen Fan, nunca me deixarei levar assim. Olhando para a faca quebrada na mesa, uma ideia surgiu na minha mente. O sistema usou a pedra de reforço de artefato espiritual para fortalecer esta faca. Pedra de reforço de artefato espiritual em uso. Ao mesmo tempo em que uma voz ecoava em minha mente, uma luz roxa entrou no ferro velho abaixo, e vi que o ferro velho estava envolto em uma esfera de energia. Em seguida, o tempo avançou para a manhã do dia seguinte. Eu voltei para o campus da escola secundária Linjian. O campus estava cheio de vozes, com os alunos entrando aos poucos. Grupos pequenos estavam discutindo sobre contratos e sobre o preenchimento das opções de faculdade. De manhã, preenchiam as opções e à tarde recebiam os pedidos de que, para fazer contratos com artefatos espirituais ou bestas espirituais. Quando entrei na sala de aula, vi a monitora Shu Youvei ajudando os colegas a preencher as opções de faculdade. Ao me ver, Shu Youvei veio até mim e perguntou: Shen Fan, qual faculdade você está pensando em escolher? Ao ouvir isso, eu respondi com outra pergunta. E você? Qual faculdade você escolheu? Shu Youvei olhou para a ponta dos pés e disse. A Academia de Kyoto. Uma das 4 grandes academias do Reino do Dragão. Ao ouvir isso, eu disse sem pensar 2 vezes. Então eu também vou escolher a Academia de Kyoto. Shu Youvei levantou a cabeça com surpresa. A luz em seus olhos desapareceu rapidamente. Não brinque. O artefato espiritual que você contratou é difícil de passar. Eu escolhi uma boa instituição de ensino para você, que também fica em Kyoto. No entanto, não esperei ela terminar e peguei a caneta para escrever 4 instituições de Kyoto no formulário de inscrição. Não dei a chance de Shu Youvei reagir e entreguei o formulário de inscrição, deixando uma frase. Eu estarei esperando por você na instituição de Kyoto. Quando Shu Youvei se virou, já não havia mais meu reflexo na sala de aula. Seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos. Em sua mente, 2 anos atrás, o herói jovem que pulou na enchente arriscando a vida, apareceu novamente em sua memória. 2 dias depois, cheguei ao local do exame nacional. Hoje, a prova é um teste de poder espiritual. Os níveis de poder espiritual são divididos em branco comum, verde avançado, azul celeste, vermelho monstruoso e dourado lendário. Hoje estou vestindo roupas limpas e novas, parecendo masculino e atraente. Essas roupas foram deixadas na porta por Shu Youvei ontem à noite. E havia um bilhete. Estou esperando por você na Academia de Kyoto. Ao lembrar disso, um sorriso doce apareceu nos meus lábios. Nesse momento, as pessoas ao meu redor viram meu traje e começaram a rir de forma descontrolada. Não é o Shen Fan? Ah, um cachorro vestido de humano até que parece um pouco humano. Ouvi dizer que ele contratou um monte de sucata e ainda se inscreveu na Academia de Kyoto. O mais engraçado é que ele é tão burro que não escolheu outra academia. Ha 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 ha. Ele realmente não é digno, até mesmo o contrato do seu artefato espiritual é uma pilha de lixo. Ele realmente merece esse título. Ha 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 ha. Eu os observei com um leve balançar de cabeça e um sorriso. A ignorância faz com que vocês se sintam superiores. Em breve, vou mostrar a vocês quem realmente é o lixo. Neste momento, o som do anúncio começou a tocar. O exame nacional G começa agora. Por favor, os candidatos devem procurar a mesa de supervisão de acordo com seu número de inscrição. Procurem a mesa de supervisão em ordem e formem fila para avaliação. Não é permitido furar a fila, brigar ou se envolver em conflitos. Os infratores terão sua qualificação para o exame cancelada. Com a abertura da porta D à frente, os estudantes começaram a entrar apressadamente na sala de exame. Eu estava parado na entrada da sala de exame, procurando entre a multidão, mas a figura familiar não aparecia. Finalmente, desisti da busca e fui até o local da avaliação da Academia de Kyoto. O professor responsável pela avaliação na Academia de Kyoto se chama Liu Ayuan. Ele usava o emblema da Academia de Kyoto no peito. Ao ver isso, fui até ele e disse: Olá, professor, eu sou o candidato Shen Fan. O professor Liu Ayuan sorriu e acenou com a cabeça, dizendo: Jovem, você tem muita energia. Você é um dos poucos entre os alunos do ensino médio das cidades do país que se atreve a se inscrever na Academia de Kyoto. Vamos começar a avaliação. Nesse momento, alguém me viu subir ao palco.
E as pessoas começaram a comentar sobre isso. Ei, vocês vejam, Shen Fan vai começar a avaliação. Aquele lixo realmente se atreve. Eu nem me atrevo a me aproximar ao ver as palavras Instituto de Kyoto. Tenho medo de ser chamado de lixo. Do outro lado, Liu Lu já passou na avaliação da escola de segunda linha. Com um rosto cheio de empolgação, segurando a carta de aceitação e o emblema da escola. Justamente vi quando subia ao palco da avaliação. Pessoal, olhem o famoso lixo de Linjian. Estou prestes a participar da avaliação do Instituto de Kyoto. Ele realmente está moendo grão com a bunda de fora, perdendo a dignidade em círculos. Faz jus ao nome de lixo. Se isso não der certo, qual a diferença de fazer cocô na rua? A voz dele é alta, eu naturalmente ouvi. Em seguida, fiquei de pé na plataforma alta e gritei para Liu Lu. Liu Lu, se eu realmente passar, você tem coragem? Deixe-se cair de joelhos e grite 3 vezes, papai é incrível. Ao ouvir isso, Liu Lu também fez uma ameaça e disse, se você passar, eu vou te chamar de vovô. Ao ver isso, eu ri friamente por dentro. Caminhei lentamente até a plataforma de teste da alma, respirei fundo e fechei os olhos. Em um instante, a esfera de teste da alma brilhou com um branco ofuscante. Então, lentamente, começou a mudar para a cor vermelha. Nesse momento, a esfera de teste da alma emitiu um zumbido. Como se tivesse atingido algum limite, logo em seguida, houve um estalo e depois uma explosão. A esfera de teste da alma explodiu. Imediatamente, o grande local de teste ficou em silêncio. Era como se alguém tivesse pressionado o botão de pausa. As expressões em seus rostos eram de incredulidade, com as bocas abertas. Ao lado, Liu Yuan até esqueceu de respirar. No momento da explosão da esfera de teste da alma, ele estava completamente paralisado. Todos os estudantes da academia de Kyoto eram basicamente gênios com luz vermelha. Ele já tinha visto muitos competidores com esse nível de talento, mas nunca tinha visto alguém que pudesse fazer a esfera de teste da alma explodir diretamente. Apenas vi que o rosto de Liu Lu estava pálido. No momento em que meu talento de poder espiritual emitiu luz vermelha, ele ficou insensível, como se sua alma tivesse sido arrancada. A pessoa que ele sempre desprezou era, na verdade, um demônio vermelho. De repente, alguém ao lado disse, insatisfeito, não se preocupe, ainda há artefatos espirituais. Aquela pilha de ferro velho nem mesmo os cães querem. A academia de Kyoto também não vai querer. Ao ouvir isso, Liu Lu parecia ter encontrado uma nova luz. Sim, ainda há artefatos espirituais. Shen Fan, eu vi com meus próprios olhos seu artefato espiritual de ferro velho. Quero ver com meus próprios olhos esse seu ferro velho. Como você poderia ser aceito na academia de Kyoto? Pense bem, Shen Fan, com o nível de demônio vermelho. Se o poder espiritual for reprovado, isso se tornará uma história famosa. Não seria ainda mais divertido? Ao ver isso, Liu Yuan respirou fundo. Mudando a mentalidade, anunciou em voz alta. A primeira prova de poder espiritual, Shen Fan passou com nota máxima. Em seguida, a segunda avaliação sobre a qualidade de artefatos espirituais e bestas espirituais. Shen Fan, sua escolha é ser um mestre de artefatos espirituais ou um mestre de bestas espirituais? Eu sorri confiante e respondi. Mestre de artefatos espirituais. Candidato Shen Fan, por favor, mostre seu artefato espiritual. Neste momento, todos os olhares da plateia estavam voltados para mim. Este homem, que antes era desprezado por todos, agora, no entanto, era o centro das atenções, fazendo todos olharem para cima. Então, respirei fundo, abri minha bolsa e derrubei tudo de cabeça para baixo. Um monte de ferro fundido caiu com um barulho de tilintar. Sob os olhares de todos, vi uma pilha de sucata caindo no chão. A multidão abaixo começou a se agitar e a zombar impiedosamente. Ao lado, a expressão de Liu Yuan ficou ainda mais feia. É raro encontrar um talento tão bom que realmente contratou uma pilha de sucata. No entanto, também não é que não haja uma oportunidade de salvação. Um mestre de armas espirituais não precisa se restringir a um único espírito. Mas a arma espiritual principal é única. Desde que Shen Fan não faça um contrato com este monte de ferro velho, o contrato com a arma espiritual principal será feito. Neste momento, eu falei calmamente. Professor, esta é a minha arma espiritual principal, a lâmina demoníaca de 1000 lâminas. Ao ouvir isso, não foi apenas Liu Yuan que ficou surpreso. Até mesmo as pessoas na plateia ficaram coletivamente chocadas. Em todo o local da avaliação, diversos sons barulhentos começaram a surgir. Liu Yuan balançou a cabeça em negação. Um talento monstruoso como o de Mei Hong foi desperdiçado assim. Mas a avaliação ainda precisa continuar. Ele acenou com a mão e um círculo de luz azul caiu. Um círculo de luz esférico se formou na plataforma de avaliação. Liu Yuan começou a falar. A avaliação dos mestres espirituais, suponho que vocês já tenham estudado nas aulas teóricas do ensino médio. A avaliação dos espíritos animais é sobre a cooperação entre humanos e bestas.
Um resultado acima de 60 é considerado aprovado. E a avaliação das armas espirituais é principalmente sobre o mestre espiritual, a força pessoal e a intensidade do espírito da arma. Embora o espírito da arma tenha um grande fator, a pessoa é ainda mais importante. Embora eu não saiba se você tem coragem de fazer um contrato com essa pilha de coisas. Qual é a confiança para o espírito da arma principal? Já que se inscreveu, então se esforce para conseguir. O exame da Academia de Kyoto elimina um demônio de nível 1 pode ser aceito. Assim que a fala terminou, apareceu dentro do círculo de luz. Um demônio mutante de 3 metros de altura com presas exuberantes. O público exclamou em surpresa com a transformação do exame da Academia de Kyoto. Não pode ser, né? O teste da Academia de Kyoto é tão hardcore assim? Caçar demônios de nível 1 como um novo mestre de espíritos. Isso é muito transformador, não é? Ao ver isso, eu me agachei, peguei o cabo da faca e me levantei lentamente. Antes da batalha, é preciso testar o espírito da arma. Liu Yuan olhou para a metade da faca em minha mão e franziu levemente a testa. Comece a testar o espírito da arma. Em seguida, apertei firmemente o delicado cabo da faca em minha mão. Gritei imediatamente, 1000 lâminas, voltem ao lugar. Num instante, os fragmentos espalhados pelo chão brilharam com uma luz vermelha como sangue e de repente dispararam, emitindo um som metálico claro e agradável. Os sons retornaram em ordem ao seu lugar. E então dei um passo à frente e coloquei o artefato espiritual no aparelho de teste. O ambiente imediatamente caiu em um silêncio profundo. Todos aguardavam em silêncio o que viria a seguir, nem ousando respirar. Alguns segundos depois, o aparelho de teste emitiu um som mecânico. Teste bem-sucedido. O nível do artefato espiritual é de alta qualidade imperial. Ao ouvir isso, o ambiente ficou ainda mais silencioso e chocado. Meu Deus, é realmente um artefato espiritual de alta qualidade imperial. Num instante, Liu Lu não conseguiu aceitar esse resultado. E começou a gritar para as pessoas ao seu redor com uma expressão de loucura. Isso é impossível, deve ser falso. Eu vi com meus próprios olhos que era um monte de ferro velho. Como isso poderia se tornar um artefato espiritual de alta qualidade? Com certeza ele está trapaceando. Então gritei para o professor no palco. Professor, quero denunciá-lo por fazer besteira. Ao ver isso, eu sorri friamente e olhei para Liu Yuan, dizendo: Professor, posso continuar? Liu Yuan se recuperou do choque e disse sorrindo: Você realmente é surpreendente. A avaliação continua, não deixe que a sujeira do lado de fora te afete. Então, acenei com a cabeça, sorri e estendi a mão para que a lâmina retornasse à minha palma. Em seguida, caminhei firmemente em direção ao círculo de luz, perguntando a mim mesmo em silêncio. Sistema detectando o alvo. Detecção do alvo bem-sucedida. Nome científico do alvo, monstro de nível 1, dente de sabre. Vantagens: pele grossa e resistente, velocidade extremamente rápida, força imensa. Arma de ataque, dentes de sabre. Desvantagens: lento, facilmente irritável, reações lentas. O sistema prevê que o alvo irá atacar. Ataque de carga com dentes de sabre. Em seguida, já havia entrado no círculo de luz. Neste momento, vi o lobo Pompom soltando um rugido de raiva. Ele veio correndo em minha direção, ansioso. Como o sistema avaliou, era o lobo Pompom atacando. Ao ver isso, quando o Pompom estava prestes a chegar até mim, eu me preparei. De repente, saltei e brandi a espada. A vantagem do Pompom é que sua pele é grossa. Mas a pele grossa é nas costas, e não na região da flor. Antes que o Pompom pudesse reagir, eu cortei novamente. O golpe não falhou e cortou a perna do Pompom ao meio. Um grito horrendo ecoou, como de um porco sendo abatido. Em um instante, quase 20.000 pessoas na plateia não puderam evitar de contrair os esfíncteres. Havia uma dor que só de olhar doía. Então, Liu Yuan fez um gesto e um círculo de luz apareceu. E desapareceu ao mesmo tempo que o demônio abatido. Esta cena era um pouco sangrenta e suja. Em seguida, anunciou em voz alta que o candidato Shen Fan havia passado na avaliação. A aprovação do exame de Liu Yuan despertou todos os presentes e fez aqueles que me menosprezavam se sentirem envergonhados. Em seguida, Liu Yuan começou a gritar novamente. Shen Fan também foi aprovado no exame e recebeu a carta de aceitação da Academia de Kyoto. Recompensa: 3.000 moedas espirituais e um núcleo de monstro de nível 1. De repente, uma voz soou ao lado. Espere um momento. Todos olharam e, para surpresa, eram os mentores de outras 3 academias que se aproximaram rapidamente. Ao ver isso, o rosto de Liu Yuan escureceu. Neste momento, os 3 se aproximaram. Todos sabiam o que eles estavam prestes a fazer. O primeiro a se aproximar foi o mentor da Academia Qinglong. Parecendo ter entre 40 e 50 anos, com uma barba espessa, ele disse rindo. Li, não fique tão ansioso. Queremos ver um talento tão bom também. Dizia isso enquanto olhava para mim e acenava com a cabeça. Sim, realmente é bom.
Bonito e com grande talento. É claramente um verdadeiro gênio. Já que é um gênio, naturalmente é. Para entrar na nossa academia Kinglon. Você não acha? Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. De repente, uma voz clara e firme soou: Vá se fuder! Virei-me e vi uma mulher deslumbrante. Ela se aproximou balançando os quadris. Primeiro, ela se virou para o mentor da academia Kinglon. Ela o xingou e depois sorriu para mim, dizendo: Um garotinho tão bonito, é natural que você venha para a nossa academia Ziffen. As irmãs e irmãs mais novas da nossa academia Baifen são todas lindas e muito boas em tirar a roupa dos outros. Você não quer considerar isso? Imediatamente, meu canto da boca se contraiu. Ainda tem a sedução das mulheres M. Em seguida, um professor da Academia de Defesa Nacional, vestido com um uniforme militar, veio se aproximando com uma voz alta. Não acredite no que ela diz. As mulheres são apenas esqueletos de maquiagem. Um verdadeiro homem deve servir ao país. Venha para nossa Academia de Defesa Nacional e torne-se um. Ser um militar é o que um homem deve fazer. O mentor da Academia Baifeng, ao ouvir isso, ficou descontente e virou-se dizendo: Esqueleto de pó vermelho. Se você tem coragem, não case. Você, que é controlado pela esposa, ainda se atreve a dizer isso? Cuidado, vou contar para sua esposa. Instantaneamente, o homem imediatamente se intimidou. Estou brincando, he. Professor Yang, por favor, tenha piedade, eu não ouso contar para minha esposa. O público ficou chocado ao ver as 4 grandes academias disputando alunos. Algumas pessoas que me conhecem consideram isso como uma oportunidade de se gabar nas redes sociais. Nesse momento, Liu Yuan sorriu e disse: O aluno Shen Fan se inscreveu na nossa academia de Kyoto. E não se inscreveu na de vocês. Ao lado, o professor Yang não hesitou e disse: Se inscrever ou não é importante. Nós agora somos uma seleção especial, tudo bem? Em seguida, o mentor da academia King Long também concordou e disse: Aluno Shen Fan, desde que você entre na nossa academia King Long, o prêmio oferecido pela academia de Kyoto nós damos em 10 vezes. Ao ouvir isso, o professor Liang falou em voz alta: 10 vezes não serve para nada. Irmãozinho, se você entrar na academia Baifeng, a recompensa não é apenas 10 vezes, mas também vem com um par de calouras. Daquelas gêmeas, viu? Ao ver isso, um soldado da Academia de Defesa Nacional gritou: Não façam barulho. Deixem o aluno Shen Fan escolher por si mesmo. Então, ele olhou para mim e disse: A oportunidade é sua, aluno Shen Fan. Escolha você mesmo. Antes de escolher, você precisa ter certeza de que é um homem, um verdadeiro homem. Como escolher? Não preciso dizer mais nada, certo? Nesse momento, Liu Yuan também falou: Sendo assim, vamos deixar o estudante Shen Fan escolher por si mesmo. Shen Fan, fale sobre sua escolha. Ao ver isso, eu lentamente comecei a falar: Eu escolho a Academia de Kyoto. Ao ouvir isso, o rosto de Liu Yuan instantaneamente se iluminou com um sorriso. Hahaha, muito bom, muito bom. Sua escolha definitivamente não está errada. Em um instante, os outros 3 mentores mostraram expressões de decepção. Nesse momento, Liu Yuan alegremente anunciou em voz alta: Agora, anuncio solenemente que o estudante Shen Fan passou na avaliação. Ele se torna oficialmente um aluno da Academia de Kyoto. A recompensa é dobrada. Agora, vamos distribuir os avisos de admissão. Alguns minutos depois, os 2 completaram a distribuição dos avisos de admissão. Em seguida, eu dei uma olhada e vi Liu Lu, que estava a não muita distância. Ele parecia desolado, como se daí o estivesse tomando remédio e perdendo no jogo. Então, fui até ele e disse: Liu Lu, você ainda se lembra da nossa aposta? De repente, uma voz surgiu entre a multidão ao redor. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se diante do respeitável senpai Shen Fan. Os gritos de raiva da multidão eram como 2 montanhas. Isso estava sufocando Liu Lu. Seu corpo estava fraco e suas pernas não aguentavam. Com um baque, ele caiu de joelhos. Eu olhei para baixo, observando Liu Lu ajoelhado aos meus pés. Neste momento, os insultos que sofri ao longo dos anos e as zombarias foram liberadas instantaneamente. A partir deste momento, eu, Shen Fan, para sempre, me tornei a existência que Liu Lu admirava. Lixo. Depois de dizer isso, levantei a cabeça e saí da sala de exame com as mãos nos bolsos. Neste momento, ninguém mais se atrevia a me chamar de lixo. O tempo chegou ao dia seguinte. Eu estava parado na estação de trem de alta velocidade de Linjian, perdido em pensamentos. Minha mente relembrava a conversa que tive com a professora. O conteúdo da conversa com Lin Yinchui. Shen Youvei não precisava fazer o exame, pois foi diretamente admitida na academia de Kyoto. Ela não é da cidade de Linjian, mas de uma grande família de Kyoto. O professor também só ouviu falar que seu histórico é muito grande. O professor não consegue dizer quão grande é.
Mas não é algo que você e eu possamos alcançar. O professor Shenfan te avisa. Seu talento é muito bom. O artefato espiritual do contrato também surpreendeu o professor. É um gênio que aparece uma vez a cada 100 anos em nossa cidade de Linjian. Mas querer se aproximar de Shen Youvei com isso é muito pouco. A água lá fora é muito profunda. Espero que você reconheça a realidade e não se engane. Professor, pode ficar tranquilo. Eu sei claramente a diferença entre as pessoas. Eu não vou fazer besteira. Mas um dia eu vou contar a todos. Ninguém me ajuda a alcançar meus sonhos. Eu mesmo subo ao pico da montanha coberta de neve. O mar não tem fim, o céu é a costa, e eu sou o pico da montanha. Então pensei que faltavam 3 meses para o início das aulas. Preciso ir para Kyoto antes e encontrar um trabalho de JZ para sobreviver. A avaliação da academia de Kyoto recompensa 6.000 na Cidade das Almas. Mas a taxa de matrícula para o início das aulas é de 6.000 moedas de alma. Além disso, os gastos com a vida em um semestre são, no mínimo, 10.000 moedas de alma. Também são necessárias 10.000 moedas de alma. Além disso, ainda há bestas espirituais que não foram contratadas. De repente, uma sensação de formigamento e conforto se espalhou por todo o meu corpo. Isso me deixou tão bem que não consegui evitar de gritar "ah". Isso fez com que as pessoas ao redor olhassem para mim. Ao perceber isso, apressei-me a tossir para disfarçar a vergonha. Nesse momento, uma voz também surgiu no meu cérebro. A energia do núcleo da alma demoníaca absorveu 100 e armazenou 90. Nível de cultivo, 1. Nível de cultivo atual, segundo nível de usuário de alma. Artefato espiritual, lâmina demoníaca de 1000. Cristal de evolução de besta espiritual, 1. Cristal de anel de alma de bilhões de anos, 1. Área de busca disponível, raio de 1 km. Ao ouvir isso, fiquei secretamente chocado. De acordo com o conhecimento teórico do ensino médio, um usuário de alma abaixo do nível 10 pode usar um núcleo de alma demoníaca de nível 1, para ajudar uma pessoa comum a subir 2 níveis. E eu só subi 2 níveis após absorver 3. Isso se deve ao meu talento em poder espiritual. Em seguida, o sistema emitiu um sinal sonoro. Hospedeiro. O sistema detectou uma besta espiritual que pode evoluir. Ao ouvir isso, franzi levemente a testa e olhei para o redor do saguão de espera. Vi ao lado, em uma cadeira, uma criança de 3 anos. O menino segurava uma pequena formiga na mão. O sistema está verificando se a besta espiritual alvo pode evoluir. A verificação do sistema foi bem sucedida. Nome científico da besta espiritual alvo: formiga de fogo de ferro. Besta espiritual comum de baixo nível. Tem uma natureza gentil, geralmente é um animal de estimação para crianças. Pode ser reforçada com um nível de 100. Após a evolução, a linhagem da besta espiritual será épica. Ao ouvir a palavra épico, meu canto do olho deu uma leve tremida. É bem conhecido que quanto mais forte a linhagem da besta espiritual, mais aterrorizante ela se torna no futuro. As linhagens das bestas espirituais são divididas em comum superior terrestre, épico antigo mitológico lendário. Não esperava que uma formiga de fogo insignificante tivesse um espaço de evolução tão aterrorizante. Em seguida, eu me sentei sobre a mala, que apareceu na frente do menino. Então, a mala emitiu um som mecânico alto e agudo. Bip bip, bem-vindo ao uso da nossa mala elétrica. Desejamos uma boa viagem. Em seguida, começou a tocar uma música de fundo mágica. O coração bate, é o amor como fogo intenso. Você ri, o louco sou eu. O amor como fogo aquece o coração. Eu vejo as chamas do amor piscando. Então, o menino ficou boquiaberto com a boca aberta. O brinquedo no coração de repente não parece mais interessante. Ele puxou o pulso de uma senhora e disse: Mamãe, eu quero brincar com isso. Eu quero brincar com isso. Ao lado do menino, havia uma mulher de corpo perfeito. Ela me lançou um olhar e achou isso muito constrangedor. Qual é a diferença entre isso e defecar em público na estação de trem-bala? Em seguida, apressou-se a acalmar. Lulu, querida, não vamos brincar com isso. Isso pertence a outra pessoa. Você não tem a sua formiguinha favorita? Ela é a sua formiga heroína. O menino não estava ouvindo nada. Ele jogou a formiga de ferro que estava na mão para o lado. Eu não quero, eu quero isso. A mãe do outro lado estava com uma expressão de desespero. Ao ver que meu objetivo foi alcançado, apressei-me a levar a mala. Passei montado e disse sorrindo: Tia, deixei-o brincar um pouco. Não tem problema. O menino pulou da cadeira feliz. Ele começou a brincar e rir em cima da mala. A mãe, ao ver a filha feliz, também começou a rir. Quanto à formiga de ferro, ninguém se lembrava dela. Afinal, para os ricos, algumas centenas de almas de brinquedos não significam muito. Em seguida, começaram a verificar os bilhetes. O menino estava montado na mala enquanto a mãe da criança o seguia. E eu peguei cedo a caixa de plástico transparente que continha as formigas de fogo de ferro. A caixa de plástico transparente entrou na estação.
Depois de me sentar, eu tirei a caixa de plástico. Dentro, as formigas de fogo de ferro foram medidas com cuidado. Em seguida, o painel de atributos apareceu para uso. Informações após o cristal de evolução da besta espiritual. A besta espiritual pode evoluir após a formiga de fogo de ferro. Linhagem da besta espiritual, épica, pode evoluir. Natureza da besta espiritual, gentil, não agressiva. Nível, corpo inicial. Talento, pode reproduzir infinitamente as formigas operárias de fogo de ferro. Formiga operária de fogo de ferro, se alimenta de monstros estranhos. À prova d'água e de fogo, com veneno extremamente feroz. Depois de ver a introdução ao talento, fiquei muito animado. Só essas 4 palavras, reprodução infinita, já são muito assustadoras. Além disso, as formigas operárias de fogo de ferro que se reproduzem são muito poderosas. O importante é que a formiga de fogo de ferro ainda pode evoluir, se houver cristais de evolução de besta espiritual suficientes. Realmente quero saber como será a forma da formiga de ferro após a evolução. Como será a forma da formiga de ferro? Em seguida, mordi meu dedo e deixei uma gota de sangue cair na cabeça da formiga de ferro. Comecei a realizar o contrato com a besta espiritual na cabeça da formiga de ferro. De repente, um alarme soou na mente de Shen Fan. O sistema detectou que havia demônios aparecendo dos lados do trem. O nível mais alto detectado dos demônios é 5. A possibilidade de o hospedeiro conseguir resistir é 0. Ao ouvir isso, eu disse que realmente precisava te agradecer. O trem que viajava a 420 km por hora. Com meu atual nível 2 como caçador de almas, se eu pular do trem, mesmo que não morresse, ficaria gravemente ferido. Seria melhor morrer de uma vez. Aviso. Os demônios estão a 300 metros do hospedeiro. De repente, o chão começou a tremer. O rugido dos demônios já estava se aproximando. Ao ouvir o grito dos demônios, todos no vagão mostraram expressões de terror. O alto-falante do trem emitiu um aviso urgente. Este trem foi atacado por uma besta demoníaca. Pedimos a todos os passageiros que coloquem os cintos de segurança imediatamente. O trem fará uma parada de emergência. Por favor, mantenham a calma. O trem começou a desacelerar abruptamente, emitindo um barulho agudo de fricção. Eu abracei a cabeça e me curvei, sentindo uma sensação de gravidade zero. O cinto de segurança me prendeu firmemente na cintura, para que minha cabeça não batesse no assento à frente. Durante a Era dos Mestres Espirituais, todas as pessoas no trem possuem poder espiritual. Um impacto assim não causaria muitos danos. Um grande estrondo veio de fora. Todo o trem parecia estar tremendo. Não se sabia o que havia acontecido à frente. Após o estrondo, gritos agudos e gemidos de dor foram ouvidos. Em seguida, tirei a faca da minha mochila. Corri rapidamente em direção à parte de trás do trem. As pessoas no último vagão estavam todas armadas com artefatos espirituais, ou liberando bestas espirituais para se proteger. Até mesmo algumas pessoas começaram a bater nas janelas do trem, se preparando para fugir. De repente, um estrondo ecoou do vagão à frente. Todo o vagão foi brutalmente aberto por uma força externa. O grito do monstro era ensurdecedor. As ondas sonoras reverberavam dentro do vagão, fazendo os tímpanos das pessoas doerem. Ao ver isso, não me atrevi a perder tempo. Concentrei a pouca energia espiritual que tinha dentro do meu artefato espiritual. A lâmina milenar imediatamente brilhou com uma luz roxa. Desferi um golpe com toda a força. Um som de ruptura ecoou. No momento em que o vidro do trem se quebrou, eu disparei para fora em alta velocidade. Uma enorme onda de choque de energia me levaria pelo ar, a uma distância de 3 ou 4 metros. Esforcei-me para ajustar minha postura e rolei, aterrissando em segurança. Olhei para trás e vi que o vagão anterior já estava destruído. As pessoas dentro quase todas perderam a vida sob essa força aterrorizante. Então, sem hesitar, virei rapidamente e corri para frente em busca de escapar. O local do ataque da besta demoníaca ao trem é na montanha oeste, na divisa entre a província de Seng e a província de Bei. Aqui se estende por centenas de milhas com pouca população. Há muitas bestas demoníacas e demônios. Sob o suporte da força da alma, não parei de correr. Corri por cerca de 3 horas. Só então, após confirmar que não havia demônios me seguindo, procurei um lugar para sentar e respirar pesadamente. O sistema ativou a detecção em grande escala. Aproveitei para usar a essência da alma para recuperar a força da alma. O sistema começou a detecção automaticamente. Dentro de um raio de 1 quilômetro, não há demônios ameaçadores. A força da alma foi restaurada para 90. Valor da essência da alma restante. Em seguida, uma onda de calor começou a fluir dentro de mim. A energia gasta se recuperou rapidamente. Como se tivesse bebido uma bebida energética, varri a fadiga e voltei a ser eu mesmo. Olhei para cima e o sol ainda estava no céu a leste. Após alinhar a direção, segui de acordo com o meu conhecimento do mapa do Reino do Dragão.
Indo para o leste, você pode sair da Cordilheira Qingtai. Assim que sair da Cordilheira Qingtai, estará seguro. De repente, a voz na minha mente soou novamente. Aviso. Há uma grande quantidade de demônios se aproximando rapidamente. Neste momento, do outro lado, na luxuosa mansão de Kyoto. Quando Shen Youvei soube da notícia do ataque ao trem, ela imediatamente ligou para a professora Ning Yinshui para perguntar sobre meu paradeiro. Em seguida, ele deu ordens ao mordomo. Eu, na qualidade de futuro membro da família Shen, te ordeno. Agora, reúne imediatamente todos os mestres de almas acima do nível Dan de alma. Mobilize todo o poder da família Shen. Vá imediatamente à Cordilheira Qingtai para procurar pessoas. Quero ver os corpos se estiverem mortos, e as pessoas se estiverem vivas. O mordomo Niu, ao entender a gravidade da situação, falou. Entendido. Senhorita, não se preocupe, agiremos imediatamente. Após desligar o telefone, Niu Yushuan rapidamente fez algumas ligações. Em seguida, toda a equipe de Kyoto começou a ser mobilizada. Ao mesmo tempo, do outro lado da mansão, o filho primogênito da família Shin de Kyoto, Shin Qianguan, ao saber que Shen Youvei estava desesperadamente procurando por um homem, também deu ordens para que os anciãos da família realizassem um ataque surpresa. Em seguida, voltou ao momento emocionante de antes. Eu segui as instruções do sistema, correndo para escapar até o topo de uma montanha. De repente, percebi uma mulher abaixo do pico da montanha, controlando bestas espirituais em combate contra demônios. Felizmente, aqueles demônios de nível 1 e 2 não eram adversários para ela, mas a quantidade de demônios era muito grande, e essa mulher estava consumindo muita energia e já estava começando a sucumbir. Neste momento, eu prendi a respiração e permaneci imóvel. Ter compaixão e proteger as mulheres não tem nada a ver comigo. Que tipo de relação eu teria com isso, sendo um pobre miserável? Mesmo que eu salvasse alguém, não é certo que eu receberia um agradecimento dela. Pelo contrário, isso poderia colocar minha própria vida em risco. Isso é algo que só um protagonista idiota de um romance de ação faria. Eu não posso. Afinal, eu não posso dissipar o grande deserto e o dedo do céu, e a decisão do irmão, e muito menos o avô do anel. Neste momento, vi a mulher recuando. Olhando de lado, vi a montanha e essas criaturas. Embora os demônios sejam numerosos, todos são demônios terrestres e não podem voar. Mesmo que subam, levará algum tempo. Em seguida, deu a ordem para Aziz subir a montanha. Esta besta espiritual é o Rei Leão de asas de chamas roxas, com o sangue da linhagem do Imperador das Bestas. Ao ouvir a ordem da mulher, o Rei Leão de asas de chamas roxas agitou suas asas e levou. A mulher levantou o voo em direção à montanha. Na montanha, vi a mulher e o leão roxo voando. Imediatamente, ela exclamou um cumprimento caloroso. Sua querida mamãe! Ao mesmo tempo, retornou rapidamente à caverna natural. Escondeu a entrada da caverna com galhos. Mas ao Qinsi, uma alma real de nível 68, não é fácil de enganar. No momento em que ela chegou ao topo da montanha, percebeu que havia a presença de outras pessoas. Imediatamente, ela acenou com a mão e uma chama roxa surgiu. Ela a direcionou para a caverna onde eu estava. Em um instante, aqueles galhos foram queimados. A caverna de cinzas, naturalmente, foi aberta. Zhao Qinsi, com o rosto pálido como papel e uma aura assassina, disse severamente: Quem é? Saia daqui! Eu percebi que não conseguiria escapar. Então, enquanto caminhava, pensei. Analisando o alvo do sistema. Análise do alvo do sistema concluída. Gênero do alvo, feminino. Força, nível 68, Imperador das Almas. Bestas espirituais, linhagem do Imperador das Bestas. O alvo está com a energia espiritual severamente danificada. A besta espiritual ferida pode usar apenas 30% de seu poder. Isso é equivalente ao nível de um grande mestre espiritual. Taxa de vitória do hospedeiro, 0. Taxa de sobrevivência do hospedeiro, 0. Ao ver isso, meu canto da boca tremeu. Chegando à entrada da caverna, declarei respeitosamente minha identidade. Sou um novo aluno da Academia de Kyoto. Lin Jian Shenfan já conheceu a irmã mais velha. Quem está sob o beiral deve falar coisas doces para viver mais tempo. Ao ouvir que era o estudante Zhao da Academia de Kyoto, a expressão de Qingxi suavizou um pouco. Quando ouviu o nome Shenfan, olhou curiosa 2 vezes e perguntou: Você é o prodígio demoníaco de talento pleno? O contratante do artefato espiritual de qualidade imperial, Lin Jian Shenfan. Ao ouvir isso, fiquei atordoado. Eu já sou tão famoso assim? Assenti em silêncio, confirmando que sim. Zhao Qinxi olhou para a lâmina em minha mão, percebendo a energia contida no artefato espiritual. Ela concluiu que eu era Shenfan. Ao ver que minha energia espiritual estava saturada, ela imediatamente começou a falar. Não é à toa que é um prodígio demoníaco pleno. Conseguir escapar do trem já é algo raro. A energia espiritual é surpreendentemente abundante.
Mas você se atreve a enfrentar esse grupo de demônios abaixo? Eu a olhei com um sorriso amargo e disse: Irmã mais velha, eu sou apenas um Soul Master de nível 2. Em seguida, Aokins continuou dizendo: Por isso você precisa se exercitar mais. Caso contrário, como poderá crescer rapidamente? Eu sou Zhao Qingxi, a diretora da Academia Baifeng. Você pode me chamar de Professora Zhao. Depois que eu recuperar meu poder espiritual, eu te levarei embora. A condição é que você deve impedir os demônios de subirem a montanha. Caso contrário, nós dois morreremos. Essas palavras me deixaram sem palavras também. Se não fosse por você ter atraído os demônios, eu não precisaria morrer, certo? No entanto, Aokins não me deu a oportunidade de resistir. Ela entrou diretamente na caverna e fez um anúncio. A montanha já está cercada por demônios. Com sua força, descer a montanha é um convite à morte. Ou você defende o pico da montanha, ou será devorado pelos demônios. Se ousar entrar na caverna, será morto sem dúvida. Neste momento, só pude suportar em silêncio. Oh, sua querida mãe! Sem alternativa, só pude rapidamente ajustar meu poder espiritual e me preparar para a batalha. 30 minutos depois, o som de notificação do sistema apareceu. Aviso: há um grande número de demônios se aproximando. A menos de 100 metros do hospedeiro. Vendo isso, fui forçado a agir. Já estava com a faca de 1000 lâminas pronta para atacar. Felizmente, esta montanha é alta. Escalar a montanha também consumiu muita energia dos demônios. O número de demônios subindo não era grande. Com a vantagem da faca de 1000 lâminas e a análise do sistema, consegui me defender com dificuldade. Ao mesmo tempo, consegui coletar os núcleos dos demônios mortos, absorver rapidamente para manter a força da alma. Mas com o consumo de energia e a escalada, o número de demônios que chegavam aumentava gradualmente. Logo fui cercado pelos demônios. Aviso, aviso. O hospedeiro está enfrentando perigo de vida. Nível de perigo, 3 estrelas. Ativar recompensa do sistema. Se o hospedeiro conseguir passar pela crise em segurança, receberá uma recompensa do sistema. Cristal de aprofundamento do anel da alma do demônio 1. Cristal de evolução da besta da alma 1. Ao ouvir isso, segurei a espada com as 2 mãos e minha respiração ficou ofegante. Enfrentando as 3 criaturas demoníacas de nível 1 à minha frente, meu semblante estava frio. A recompensa do sistema me deixou animado, mas a crise à minha frente esfriou meu coração. As 3 criaturas demoníacas rugiram e atacaram de 3 direções. Adeus, lâmina. Eu injetava freneticamente minha energia espiritual na espada. De repente, me voltei contra as 3 criaturas que vinham voando. Com um golpe horizontal feroz, a lâmina me cortou-se no instante em que foi brandida, formando uma espada que se dispersava em forma, mas não em essência. Cortei com força. A afiação do artefato espiritual de classe imperial não pode ser resistida por criaturas demoníacas de nível 1. Embora minha força não fosse suficiente para demonstrar o verdadeiro poder do artefato espiritual de classe imperial, isso não afetava seu grau de afiação. Após eliminar com sucesso as 3 bestas demoníacas de nível 1, aviso: 2 criaturas demoníacas apareceram atrás do anfitrião. No momento em que o aviso do sistema soou, uma dor aguda e penetrante surgiu. Eu vi um monstro de nível 2 se aproximando por trás, subindo e mordendo com força. Ele mordeu diretamente um pedaço da carne do meu ombro direito. A dor intensa quase me fez desmaiar. Meu corpo todo tremia involuntariamente de dor. Eu mordi meus lábios com força para me manter acordado. Se eu cair agora, estarei morto sem dúvida. Mas a situação ficou ainda mais perigosa. Nesse momento, mais 2 monstros de nível 2 saltaram por trás, com a cabeça baixa, rugindo. Seus olhos verdes se aproximavam lentamente de mim. Aviso: o nível de perigo aumentou, 4 estrelas. Recompensa em dobro M. A dor aguda deixou meu braço direito dormente e fraco, pendendo. Eu segurava firmemente o cabo da faca com uma mão. Com uma expressão feroz, eu olhava com raiva para os monstros em 3 direções. Este demônio de nível 2 ultrapassou completamente a capacidade que eu consigo resistir. Em seguida, mobilizei um pouco de poder espiritual dentro de mim, e disse um adeus a Shen Youvei em minha mente. Então, com um movimento do pulso, minha expressão se tornou feroz, e ataquei com a faca de forma brutal. Isso deixou os 3 demônios do outro lado completamente atordoados. Este humano não apenas não se rendeu, mas ousou nos contra-atacar. Imediatamente, os 3 demônios gritaram e atacaram de 3 direções diferentes. Eu sabia que não era páreo para esses 3 demônios de nível 2. Seguindo o princípio de que matar um é o suficiente, matar 2 é lucro. Mirei no demônio à minha frente e concentrei meu poder espiritual para atacar. O demônio estava prestes a receber um golpe brutal com um artefato espiritual de alta qualidade. E, após o impacto, começou a gritar em dor, com a pele rasgada. Ao mesmo tempo, os outros 2 demônios
Morderam minha perna direita e meu quadril. Com uma mordida forte, metade da minha bunda foi arrancada. E metade da minha coxa foi rasgada pela besta demoníaca. Uma dor intensa voltou, e eu perdi completamente a capacidade de resistir e caí no chão. Eu já sentia uma sensação nebulosa de estar envolto pela morte. As 3 criaturas demoníacas, ao verem isso, não me deram nenhuma chance de viver. Com um rugido, elas imediatamente se lançaram sobre mim. De repente, uma luz roxa afiada brilhou na caverna. A luz roxa passou rapidamente. As 3 criaturas demoníacas de nível 2 foram facilmente divididas sob essa luz roxa. Depois, formaram-se 3 núcleos demoníacos, flutuando no ar. Neste momento, eu estava com dor, todo o corpo convulsionando, rosto pálido e lábios tremendo. Uma brisa perfumada chegou. Uma figura bonita apareceu diante de mim. Era Zalkinsi, que havia entrado na caverna para tratar seus ferimentos. Depois de mais de 1 hora de tratamento, o poder dela se recuperou um pouco. Usar a montanha para lidar com esses pequenos é suficiente. Ela olhou para mim, que estava caído no chão e gradualmente perdendo a consciência. E eu, com o rosto pálido e o olhar fraco, a observava. Ela forçou um sorriso. Zalkinsi franziu levemente as sobrancelhas e disse com um tom mais suave: "Você já fez um ótimo trabalho. Agora é hora de fazer esses monstros pagarem." Algumas horas depois, em uma caverna de uma grande cadeia de montanhas, eu caí em um profundo estado de coma, devido a ferimentos graves na coxa, nádegas e ombro direito. Zalkinsi cuidadosamente me colocou deitado sobre uma pedra, olhando para mim, deitado na pedra, mostrando metade do meu traseiro. Zalkinsi franziu a testa. Se não fosse pelo fato de eu ser um estudante da Academia de Kyoto, ou um talentoso monstro que aquele velho valorizava, ela realmente está cansada de se importar com a minha vida ou morte. E ainda precisa curá-lo. Ela é a diretora da Academia Baifeng, nível 68. Quando o Imperador das Almas já serviu alguém, e ainda é um garotinho que não cresceu completamente, Zalkinsi encontrou uma desculpa para si mesma. Considerando que ela interceptou os demônios fora da caverna antes. E por causa da cara daquele velho, vou te salvar uma vez. Então, ela tirou um frasco de jade do anel espiritual e o abriu. Ela derramou cuidadosamente o conteúdo sobre meu ombro direito. Eu, em estado de coma, parecia sentir a dor e soltar um gemido. O remédio no ombro direito está bom, mas o remédio na parte interna da coxa e no quadril a deixou em apuros. A localização dessas 2 feridas é muito constrangedora. Para aplicar o remédio, ela precisa primeiro tirar aquelas calças rasgadas.